Então, pessoal, vamos lá continuar. Teve um probleminha aí. Eu vou usar agora o quadro físico, tá? Fica melhor para vocês aí, para vocês terem uma ideia melhor. Não que seja muito diferente, né, do outro que a gente usou, mas eu vou usar isso aqui nessas aulas, tá bom? Nas próximas a gente vai revezando, tá? Então, eu estava explicando para vocês a questão do sujeito, né? Sujeito, expliquei para vocês que o sujeito, ele é o quê? Ele serve para quê, pessoal? Ele serve para identificar aquela pessoa que está realizando a ação, ou seja, conjugando o verbo, tá bom? Essa é a função do sujeito, ele serve para conjugar o verbo. Então a gente tem aí sujeito simples, né? Sujeito simples e sujeito composto, tá? Qual é a diferença, professor, do sujeito simples e o composto? O simples é quando só tem um, pessoal. Quando a gente só tem um sujeito, a gente chama de sujeito simples, tá bom? A gente chama de sujeito simples. Por exemplo, eu achei um animal. Eu achei um animal. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu achei um animal, só tem um sujeito, que é o sujeito eu, tá? Só tem um. Agora, por exemplo, digamos que eu vou dizer aqui José e Pedro acharam um animal. Então, já perceberam aí, pessoal, que mudou. Nós temos agora dois sujeitos, José e Pedro. Por isso chamamos de sujeito composto, tá? Porque passa agora a ser duas pessoas conjugando o mesmo verbo, que é o verbo achar. É como se, pessoal, duas pessoas estivessem realizando a mesma ação. Então aí nós chamamos de sujeito composto. Diferente da primeira frase, da primeira oração, onde nós só temos um sujeito, que é eu. Na segunda nós temos José e nós temos Pedro. Por isso são sujeitos compostos. Ok, pessoal? Então agora que a gente já entendeu aí o que é um sujeito, agora que a gente já entendeu aí qual é a função, sujeito simples, sujeito composto, agora a gente vai entender o que é a concordância verbal. O que é essa concordância, professor? O que quer dizer a concordância verbal? Certamente vocês já estudaram a concordância nominal, né? E agora a gente vai ver a concordância verbal. Quando a gente diz concordância, pessoal, a gente quer dizer o seguinte: concordância verbal é quando o sujeito, tá? Quando o sujeito da oração, ele concorda com o verbo. Concordar em que sentido? A conjugação tem que estar apropriada. Como assim? Digamos que eu quero dizer: ele ama animais. Eita, que o professor só fala de animal, né? Ele ama animais. Nesse caso aí, pessoal, essa oração aí, o sujeito ele concorda ou não concorda com o verbo amar? Sim, pessoal, concorda com o verbo amar. Por quê? Nós temos a conjugação apropriada, tá? Ele ama. Agora, digamos que eu quero dizer, nós amamos animais. Eu posso dizer, nós ama animais? Eu posso dizer isso, pessoal? Posso dizer isso? Não, pessoal. Não posso dizer isso. Nós amamos animais. Porque se eu tenho o sujeito nós, então o verbo tem que concordar com nós. Então vai ser nós amamos. Então vai concordar o sujeito e o verbo. O sujeito e o verbo vão concordar. Ou seja, eles vão compartilhar da mesma conjugação. Tá bom? Se o sujeito é nós, então tem que ser amamos. Se o sujeito é ele, então tem que ser ama. Se o sujeito é eu, então tem que ser amo.
Então, isso aqui é a concordância verbal, pessoal. A gente vê por aí, né, muita gente cometendo alguns erros nessa questão da concordância verbal. Na verdade, até a gente mesmo, né, comete esses erros, né, erros de concordância verbal, que são muito comuns, mas que não deveriam ser, né, pessoal? Não deveriam ser. Por exemplo, algumas pessoas dizem aí, esse nós, né, nós faz, é muito comum, né? Nós vai, né? Nós vai, eles vai, né? Isso é errado, pessoal. É errado. Por que isso é errado? Porque, gente, se eu tenho o sujeito nós, então o verbo tem que concordar com o sujeito nós, que no caso seria aí o quê? Nós amamos, nós vamos, eles vão, eles amam, eles fazem e por aí vai, né? Então tem que ter essa concordância. Se ficar faltando isso, o nosso texto ele vai ficar deficiente. Como assim deficiente, professor? Não vai ter a conjugação correta e com certeza isso vai atrapalhar o que a gente quer dizer. Se a gente falar dessa forma, pessoal, certamente a gente vai ser mal interpretado, a gente vai ser mal entendido. Isso é muito comum, isso é muito normal, tá? Eu vejo muito as pessoas falando isso, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de conjugar os verbos para não errar na concordância verbal, tá? Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui e eu quero que vocês me digam se estão corretos ou não, tá? Quero que vocês me digam aí se é correto dizer isso ou não, tá? Eu vou colocar aqui. A primeira eu vou colocar ele joga futebol. Maria, admiramos pássaros. Nós são amigos. Os professores Pronto, pessoal. Então a gente tem aí algumas orações aí, né? Algumas estão corretas, outras não, né? Algumas estão corretas e outras não, no sentido de concordância, tá? Então a gente tem a primeira aqui. Ele joga futebol. Essa oração aí, pessoal, ela está correta? Ele joga futebol no sentido de concordância verbal, está correta? Sim, pessoal, essa oração está correta. Ele joga futebol, está corretíssimo. Ele joga futebol. Então, aqui vamos colocar aqui um C. Ele joga futebol, está correto. Maria, admiramos pássaros. Isso aí não faz muito sentido, né? Maria, admiramos pássaros. Essa daí eu acho que a gente pode fazer alguns ajustes aí para melhorar, né? Certamente, pessoal, essa aqui não está certa, né? A conjugação correta para Maria, né, que é a terceira pessoa do singular, não é admiramos, seria admira. Maria admira pássaros. Então, aqui eu removo admiramos e coloco o admira. Ok, pessoal? Maria admira pássaros, tá? Terceiro, nós são amigos? Também não, pessoal. Nós são? O que é que vocês acham? Isso aí faz sentido, pessoal? Não, né, gente? Nós são amigos não faz sentido, né? A gente tem aí nós, né? Primeira pessoa do plural, nós. E a gente sabe que a conjugação de nós é nós somos, né? E não nós são.
São seria eles são, vocês são, meus amigos são e etc. Tá? Nesse caso aqui nós temos nós são. Tá? Então nesse caso aqui seria nós somos. Nós somos amigos. Tem algumas pessoas que erram até a pronúncia também, né, gente? Você já ouviu algumas pessoas colocarem aí, nós somos amigos. Não, pessoal, não é nós somos. Nós somos amigos. Tá bom? Então, nós somos amigos. Tá bom? Então, cuidado com isso aí também. Os professores brincam todo dia. Cuidado, pessoal. Os professores brincam todo dia. Essa concordância aqui, ó, entre o sujeito e o verbo está correta, gente? Não, pessoal. Não está correta. Tá? Por que não está correta? Os professores. Tá? Então é plural. Os professores. Plural. Então o que acontece, gente? Vamos ter que usar a conjugação correta. Os professores brincam. As professoras brincam. Os palhaços brincam. As escolas, etc. Plural tem que ser brincam. Se fosse só um professor, o professor aí seria o professor brinca. Tá? A professora brinca, o palhaço brinca, mas são dois. Então os professores brincam. Então aqui seriam os professores brincam. Tem que colocar o M no final. Tá? A última. As escolas abriu semana passada. E aí, pessoal? Onde é que está o erro aí? Temos outro erro de concordância aí, tá? As escolas abriu. Errado, pessoal. Errado. As escolas não abriu. As escolas abriram. A mesma coisa. Temos aí plural. Abrirão. Abriram. Tá? E temos aí plural e singular. Nesse caso aqui, escolas estão no plural. Então, tecnicamente, vamos ter que usar o verbo no plural também. Se estivesse no singular, então nós teríamos que usar essa forma aí. A escola abriu. Mas como é plural, então temos que usar no plural. Tá bom? As escolas abriram. As escolas abriram semana passada. Ok, pessoal. Então, isso aqui é concordância verbal. Vocês perceberam aí que a concordância ela se dá quando ocorre a conjugação correta do verbo, tá? O sujeito e o verbo, eles precisam caminhar juntos. Até porque não existe sujeito sem verbo, tá? Não existe sujeito sem verbo. Tem que ter um verbo para ter um sujeito. Então, o sujeito ele precisa estar conjugado corretamente, tá? Quando for o caso de não ter uma conjugação correta, a gente diz que não há concordância verbal. Se a conjugação estiver correta, a gente diz que a concordância está correta. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula vamos continuar, vamos ver alguns exemplos aqui. Nosso livro na página 329, tá bom? Temos alguns exemplos bem interessantes aqui. Eu preciso que vocês já deem uma olhada aí na página 329 do livro de vocês. Hoje tivemos um pouco diferente, né? Eu utilizei o quadro aqui com vocês, né? Mas na próxima aula possivelmente já estarei utilizando o quadro normal, né? Que eu uso, que é o quadro virtual. Ok, pessoal? Então, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula. Tenham um bom final de semana e tchau. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo nos aplicativos, mandar mensagem para mim. Estou à disposição de vocês, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!